Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer o estudo do capítulo 19 de João. Estamos aí no antepenúltimo capítulo, vai até o capítulo 21. E no estudo de hoje eu vou fazer um pouco parecido do que eu fiz no estudo do capítulo 18. Por quê? Eu expliquei no capítulo 18. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu recomendo que assista os outros vídeos, porque como está sendo um estudo sequencial de capítulos, tem coisa que começa no capítulo anterior e eu vou continuar conversando e estudando sobre ele nos outros capítulos. Então, para você ficar bem atualizado, começa do capítulo 1 até chegar agora, mas se chegou agora nesse capítulo, vamos assistir esse, vamos estudar sobre esse capítulo, né? E aí vocês depois vão lá para os próximos e pega a sequência toda do estudo, tá bom? No capítulo 18, o que eu fiz? Eu fiz um paralelo com os capítulos dos outros evangelhos que vão falar do mesmo episódio que está sendo falado aqui em João. Porque eu expliquei no capítulo 18 que a mesma coisa, nesse final aqui do livro de João, os mesmos fatos são contados também nos outros evangelhos, mas dão algumas informações a mais, né? Ou num outro aspecto. Então é importante a gente ler para ter uma totalidade, né, do que estava acontecendo naquela época, nessas cenas que nós vamos ler, tá bom? Então a gente vai fazer a leitura 19 e nos outros evangelhos, anotem aí. No evangelho de Mateus você vai ler o capítulo 27, que vai ser um paralelo com o 19, no de Marcos, capítulo 15 e no de Lucas, capítulo 23, tá? Então a gente faz o estudo hoje. E aí, durante essa semana, tente ler esses capítulos, não fica só ouvindo o vídeo. É muito legal a gente abrir a Bíblia, a gente lê, e eu acho que com as explicações que eu tenho dado, vocês vão conseguir entender melhor toda a leitura bíblica, né? Então, vamos lá. João, capítulo 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus, porque no capítulo 18, Jesus estava sendo confrontado por Pilatos, e Pilatos não achou nenhum problema em Jesus para crucificá-lo, mas daí o povo, né, Pilatos achando que o povo ia liberar Jesus, porque Jesus era aclamado, né, pelo povo até então, mas naquele momento o povo se voltou contra Jesus e pediu para libertar Barrabás ao invés de Jesus, e começou a pressionar Pilatos para que Pilatos prendesse mesmo Jesus. Então, nesse momento, Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!" Estava zombando, né? E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: "Escutem, eu vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo." Aí Pilatos reiterando, né? Que não estava vendo motivo para fazer isso. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com uma capa vermelha. Gente, vestiram Jesus para que ele passasse por um momento assim de mais vexatório ainda. Puseram uma roupa de rei nele, uma coroa com uma capa vermelha simulando que ele era o rei, né? Aí fala assim: "Vejam, aqui está o homem", disse Pilatos. Quando o chefe do sacerdote e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: "Crucifica, crucifica! Vocês que o levem o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem", repetiu Pilatos. E a multidão, gente, a multidão, não era só, nesse momento não estava mais sendo só os fariseus do templo, não. A multidão de Jerusalém foi dominada por aquele pensamento de matar Jesus, né? A multidão respondeu aqui no versículo 7. "Nós temos uma lei e ela diz que esse homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus." Então, gente, o evangelho é muito claro em dizer que Jesus sempre afirmou que ele é filho de Deus, que ele era o próprio Deus, e isso para os judeus era uma blasfêmia, porque não existia, em nenhum momento eles reconheceram Jesus como esse Salvador, como filho de Deus, então eles estavam achando que Jesus estava blasfemando, né? Versículo 8. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: "De onde é que você é?" Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: "Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo." Mas Jesus respondeu:
o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado ainda maior. Então, Jesus estava falando, não pensa que o que está acontecendo está fora do controle de Deus. Tudo isso é porque Deus está permitindo, né? Lógico que ele não explicou o propósito disso tudo, mas ele falou, não pensa que você tem algum poder sobre mim, porque na verdade não. Foi o meu Pai que está permitindo essa situação para que eu cumpra, né, o propósito que ele veio cumprir aqui na Terra. Versículo 12. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou, se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Então, assim, Pilatos, que era o governador, estava sendo pressionado agora pelo povo, que assim, Jesus está falando que ele é rei. Ninguém pode falar que existe outro rei a não ser o imperador. Então, se você não crucificar esse homem, não condenar esse homem, nós vamos pressionar e contar para o imperador que você está dando carta verde para que outra pessoa fale que é rei além do imperador. Então, eles pegaram Pilatos bem na parte política mesmo, né? Para constranger Pilatos. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão, aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica. Então Pilatos falou, mas gente, aqui está o rei de vocês. Vocês gritaram rei a hora que ele entrou em Jerusalém com a folhinha de ramos? Como assim? Aqui está o rei de vocês. E aí esse mesmo povo que gritou, Jesus é meu rei, Jesus é meu salvador, agora está gritando, mata, mata, crucifica. Né? Olha como nós, seres humanos, somos instáveis, né? Uma hora a gente ama, uma hora a gente odeia, uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal. Por isso que a Bíblia fala, gente, algo que é muito oposto ao que o mundo fala. O mundo fala assim, seja levado pelo seu coração sabe o que faz. O que a Bíblia explica? Ela explica que o coração do homem é enganoso. O nosso coração ele é gerado por diversos sentimentos e depende muito da circunstância. Então nós não podemos confiar no nosso coração. Por isso que nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo como aquele que governa a nossa vida. Não é o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, nosso coração uma hora está bem, uma hora está mal, mas no Espírito Santo nós conseguimos discernir todas as coisas. Porque isso é o exemplo do que estava acontecendo com esse povo, né? Há uns minutos ou uns dias atrás, falando que amava Jesus e agora pedindo para matar. Então Pilatos perguntou, querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam, nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Então, assim, obviamente os sacerdotes muito inteligentes falaram, não, eu vou forçar a barra falando que ele está indo que Pilatos, que é o governador, está indo contra o imperador para que Pilatos resolva de uma vez por todas matar Jesus sob esse argumento, que Jesus estava se dizendo rei e ninguém poderia se dizer rei porque iria contra o imperador da época, né? Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e em grego. Em hebraico, latim e em grego. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Gente, é muito interessante, né? Porque ele fez isso como uma forma de chacota, uma forma porque, né, vestiram Jesus como rei, né? Porque muitos clamavam que ele era rei do judeu, então eles estavam fazendo essa brincadeira aí na hora da crucificação de Jesus. Mas de fato isso é uma verdade, porque Jesus é também o rei dos judeus, ainda que até hoje os judeus não tenham reconhecido Jesus como Messias dele, como Salvador deles. Mas de fato ele é. Então isso ficou escrito, né, nesse letreiro. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, escreva, esse homem diz que eu sou o rei dos judeus. Então eles queriam que mudasse o letreiro, né? Só que Pilatos responde, o que eu escrevi, respondeu Pilatos. Versículo 23. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica ela era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo.
Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem vai ficar com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem. Gente, isso a gente vê muito a gente viu bastante essa frase durante o estudo, por quê? Ao escrever sobre Jesus, ou ao argumentar sobre Jesus, principalmente para o povo judeu, eles precisavam trazer à memória o que os profetas antigos deram como dica de quem seria esse Messias. E aí eles traziam algumas passagens. Quando ele fala escrituras sagradas, eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Quando a Bíblia traz no Novo Testamento a palavra escritura sagrada, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque nessa época não estava formada a Bíblia como nós temos hoje. Então, na verdade, enquanto acontecia esse fato, nem escrita ainda ela tinha sido, porque a gente vê que ela começa a ser escrita 60 depois de Cristo, então levam uns anos ainda para de fato eles colocarem no papel. Então, eles tinham que trazer a memória do povo. Povo, lembra que os profetas falavam que ia nascer de uma virgem, que ele ia para o matadouro mudo? Jesus, tudo isso aconteceu com Jesus, então que ele viria da linhagem de Davi, né? Por isso que você vê toda a genealogia lá, eu também já falei um pouco sobre isso. Então, vários detalhes, quando era escrito para os judeus, né? Eles escreviam, as escrituras, olha o que um dos profetas falou sobre o Messias. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. Naquele momento, estava acontecendo exatamente aquilo que tinha sido profetizado antigamente. Por isso que alguns reconheceram Jesus, né? Nossa, inclusive essa cena aqui foi profetizada anos e anos atrás. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Então, não se fala muito por que Jesus fala para João cuidar de Maria, mas normalmente a mulher viúva, a mulher que estava desamparada, nós não sabemos se nessa época talvez José estava morto, né? Então ela precisava de um amparo familiar. E nesse momento, Jesus pede para que João cuide de Maria como se fosse a mãe dele e que Maria considerasse João filho também dela, né? E isso era um costume da época, né? De nunca desamparar os idosos. Bem parecido nos dias de hoje, né, gente? Que ninguém desampara idoso, todo mundo cuida, né? Muito bem do seu idoso. Então é esse o pedido que Jesus faz aqui para João. Versículo 28. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. E algumas versões, tudo está consumado. Então, ele baixou a cabeça e morreu. Gente, relembrando, tá? É um pedaço muito pequeno do que aconteceu aí na crucificação. Os outros evangelhos trazem mais detalhes de informações. Não deixem de ler depois de assistir o vídeo, que vai ajudar vocês bastante na compreensão de quanta coisa aconteceu nesse momento, né? Versículo 31. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Por quê, gente? A morte na cruz era uma morte muito demorada. E já estava chegando o momento da Páscoa, não poderia ter corpos expostos ali. Ia dar uma encrenca, né? Com aqueles corpos expostos. Então eles já queriam quebrar a perna, porque quebrando a perna a pessoa morreria na hora. Então, como a pessoa fica agonizando ali na cruz por muito tempo, eles pediram para quebrar a perna, porque se eles não tivessem morto, naquele momento eles iriam morrer, né? Os três, né? Que eram 2 ladrões e Jesus no meio. Pediram isso, aqui está explicando, pediram isso porque era sexta-feira e não queria que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto. E aí não quebraram a perna dele, porque não tinha necessidade. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso
contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. E isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Mais uma vez, eles vão citar algo que o Antigo Testamento previa, né, sobre o Messias. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Então, essa questão que foi feita a lança do lado já estava prevista que iria acontecer isso com Jesus, que ele ia receber uma lança na lateral. E olha que, né, como as Escrituras, ela é perfeita, foi profetizada tantos anos antes, naquele momento aquelas cenas se cumpriam, e os judeus que criam em Jesus começaram a, provavelmente, reler as Escrituras Sagradas e viram ali na leitura do Antigo Testamento a confirmação que Jesus era o Messias, porque várias coisas que falaram que ia acontecer com o Messias judaico, dos judeus, estava acontecendo com Jesus, né? Então, muitas coisas, Jesus não, né? Os autores dos evangelhos acabam comentando. Isso aconteceu para se cumprir o que as Escrituras preveram, né? Através dos profetas e tudo mais. Então, por isso que cita tanto as Escrituras Sagradas. Versículo 38. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque ele tinha medo dos líderes judeus. Devia existir muitos assim, né? E até hoje existe, né, gente? Pessoas que creem em Jesus, mas bem quietinho para não ser perseguido de alguma forma. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, lembra João capítulo 3? Quem não estudou comigo, vai lá depois em João capítulo 3, vocês vão conhecer quem foi Nicodemos. Aquele que tinha ido falar com Jesus à noite foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram nos lençóis do qual havia espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. Gente, vocês lembram na leitura de um dos evangelhos, eu não lembro se foi no João, mas tem um dos evangelhos que ele relata que a mulher, ela despeja todo o frasco de um perfume em cima de Jesus e Jesus fala, ela está fazendo isso porque ela já está preparando meu corpo. E na hora ninguém entendeu o que Jesus estava falando. Como assim jogar? Porque era costume dos judeus jogar, deixar perfumado o corpo e enrolar com esse pano, né? Tanto que eles fizeram isso agora no corpo de Jesus. Porque era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. 41. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo, né? E sábado, para quem conhece a lei judaica, eles guardam sábado e eles não podem fazer absolutamente no sábado, que começa, salvo engano, é das 6 da tarde na sexta-feira até as 6 da manhã, até as 6 da tarde no sábado. Esse período, o sabático deles é o período que eles não podem fazer as coisas. Então, era antes desse tempo, então provavelmente era uma sexta-feira antes das 6 da tarde, né, pelo período da tarde ali, e eles tinham que fazer esse movimento todo antes de começar sexta-feira, 18 horas, né, 6 horas da tarde, porque aí eles não poderiam fazer nada, tá? Então aqui a gente encerra o capítulo 19, vou relembrar mais uma vez para vocês, colinha novamente, leiam agora para complementar o que foi lido hoje. Mateus capítulo 27, anota aí, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, tá bom? Eu pedi para vocês também fazerem a leitura no capítulo 18, eu esqueci de pedir no vídeo, mas se vocês lerem esses evangelhos e não entenderem alguma coisa, podem deixar no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Deus abençoe e eu aguardo vocês para a leitura do capítulo 20, penúltimo capítulo do livro de João, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.